Sim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre energia para mover o mundo da eletricidade, a fonte de energia elétrica. Vamos lá? Este é o último capítulo do primeiro módulo do curso básico de eletricidade. No módulo 2, você verá as principais grandezas elétricas e como medi-las. Você verá neste tutorial o dispositivo que gera o campo elétrico para alimentar os circuitos elétricos e eletrônicos, a fonte de energia elétrica. Esta é uma expressão que os técnicos eletrônicos ou eletricistas escutam bastante. A fonte de energia elétrica alimenta os circuitos. Mas alimentam com o quê? A fonte alimenta os circuitos com as cargas elétricas acumuladas no polo positivo e negativo. A função da fonte de energia elétrica é gerar o polo positivo com excesso de cargas positivas e o polo negativo com excesso de cargas negativas. Sempre lembrando que as cargas positivas são representadas por lacunas, que são, na verdade, falta de elétrons. Esta pressão elétrica pode ser medida. Essa grandeza é chamada de tensão elétrica ou simplesmente tensão. A tensão elétrica e a corrente elétrica são grandezas importantes da eletricidade. No módulo sobre grandezas elétricas, vamos mostrar as suas unidades e formas de medi-las. Na eletricidade, existem vários tipos de fontes de energia elétrica. Por exemplo, a pilha, a bateria, o painel solar, o gerador de emergência a gasolina, o gerador eólico, etc. No laboratório, a fonte mais usada é a fonte ajustável. Mas se eu não tiver condições de comprar uma fonte ajustável? Um eliminador de bateria, desses usados para alimentar um laptop, é uma opção mais barata, ou ainda uma simples bateria de 9 volts. Se você tiver uma fonte de energia elétrica com os polos positivo e negativo, as cargas não se movimentam espontaneamente entre os polos, pois elas não conseguem pular através do ar e do material isolante que cercam estes polos. Ainda bem, senão a gente poderia levar um choque elétrico. Mas se você usar um fio elétrico, que é um bom condutor, para interligar o polo positivo com o polo negativo, o metal desse fio tem a fantástica propriedade de concentrar as linhas de forças do campo elétrico, formando um caminho fácil para as cargas elétricas percorrerem. Então, a corrente elétrica acontece. Se nesse caminho você colocar uma lâmpada, esta acenderá. Por convenção, vamos usar as cargas elétricas positivas para indicar a corrente elétrica. A corrente elétrica sairá do polo positivo em direção ao polo negativo. Você pode indicar a corrente elétrica com uma seta e a letra I. A seta deverá apontar no sentido do movimento das cargas positivas. Mas a corrente elétrica não é devido ao movimento dos elétrons livres? Sim, mas isso é o que sabemos hoje. Bem no início dos estudos sobre a eletricidade, se imaginava que as cargas elétricas que se movimentam fossem positivas. Mas quando descobriram que era o contrário, foi uma decepção. E agora, o que fazer? Os cientistas pensaram. Livros e livros já tinham sido escritos, considerando as cargas elétricas que percorriam o condutor como sendo positivas. Queimar tudo? Jogar tudo fora? Não, disse alguém. Vamos chamar a corrente dos livros de corrente convencional ou teórica. E os livros não foram queimados, e toda a literatura posterior, até hoje, consideram que a corrente elétrica como sendo o fluxo de cargas elétricas positivas, as lacunas. Mas, se em algum momento for preciso explicar o fenômeno usando os elétrons livres, isso deverá ser salientado na descrição. Você pode indicar a presença da tensão elétrica com a letrinha V, colocada entre o sinal mais e menos dos polos.
Para finalizar, vamos mostrar que existem dois tipos de fontes de energia elétrica. A fonte de corrente contínua, abreviada pelas letras CC no português e DC no inglês. Neste tipo de fonte, a posição do polo positivo e negativo são constantes, estão sempre no mesmo lugar. A corrente irá percorrer o caminho mais fácil, sempre no mesmo sentido, do polo positivo para o polo negativo. Os exemplos mais comuns de fontes de corrente contínua são as pilhas, as baterias, o eliminador de bateria, a fonte de bancada. Mas existe um outro tipo de fonte de energia elétrica, que fica alternando a posição dos polos positivo e negativo. Por isso é chamada de fonte de corrente alternada, CA em português ou AC em inglês. Um exemplo de fonte AC é a tomada da sua casa. Isso mesmo! Você não consegue identificar onde está o polo positivo ou negativo na tomada da sua casa. Os polos ficam alternando 60 vezes por segundo. Somente o The Flash consegue ver onde está o polo positivo e negativo. Por isso, de hoje em diante, não chame mais os polos da tomada da sua casa de positivo ou negativo. E como devemos chamar? Existem vários apelidos. Os mais comuns são fase e neutro. Mas já vou adiantando que não adianta chamar, que eles não vêm. Engraçadinho! Você viu nesse tutorial que duas regiões do espaço com acúmulo de cargas elétricas de sinais diferentes geram dois polos elétricos. Uma forma de gerar os polos elétricos é através de uma fonte de energia elétrica. Se você interligar os polos com um fio condutor, a corrente elétrica acontecerá. Existem dois tipos de fontes de energia elétrica. Assim, terminamos o módulo número 1. No próximo módulo, você verá as grandezas elétricas. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado.